Olá, hoje nós vou trazer para vocês a teoria de valores que eu comentei no último vídeo. Teoria de valores e tipos psicológicos, tá bom? Que tem tudo a ver com o nosso perfil, que inclusive sai nesse relatório do CIS Assessment que eu tô trazendo para vocês, explicando os perfis. Os valores, diferente dos perfis e dos tipos psicológicos, eles mudam conforme a época da nossa vida, porque talvez o que fosse valor para mim há 10 anos atrás não é mais agora. Eduardo Springer, ele por volta de 1914, ele criou essa teoria, tá? E você pode até pesquisar, é um alemão, caso você queira aprofundar, e ele fala o seguinte, que a força impulsionadora que nos leva para o sucesso está exatamente relacionada com os nossos valores, com aquilo que é valor para mim, que não é às vezes a mesma coisa para você. Então, as pessoas têm valores diferentes e também intensidade diferente. Mas nesse estudo dele, a teoria de valores, ele colocou 6 tipos de valores: valor político, valor teórico, valor econômico, valor estético, valor religioso e social. O político não tem nada a ver com política e o religioso não tem nada a ver com religião. Vou explicar para vocês, tá bom? Vou começar aqui com o valor político. Uma pessoa com valor político alto, ela valoriza valor, né? E valoriza o poder. Ou seja, aquela pessoa que gosta de dar uma posição de destaque, que não necessariamente tem a ver com política, mas ela gosta de estar numa posição de comando, ela gosta de estar numa posição de liderança. Então, isso sabe, uma posição de destaque. Eu gosto de ser presidente disso, aparecer naquilo. É esse tipo de pessoa, quando ela tem um valor político alto, tá? Valor teórico, ele tem a ver com a verdade, com o conhecimento. Uma pessoa com valor com valor teórico alto, ele agrega conhecimento, ele gosta de conhecer, ele gosta de saber. Então, por exemplo, ele vai fazer uma viagem, ele quer saber, nossa, o que eu vou agregar de conhecimento nisso? O que eu vou conseguir aproveitar para ir no museu? Por exemplo, vou numa viagem de turismo, mas só que eu quero ir no museu, conhecer. Ele quer agregar conhecimento, tá? E ele também busca pela verdade. Ele verdade e crescimento intelectual. Econômico, ele busca utilidade. Então, o que é? Você vai vender para ele um carro, aí ele fala, eu sempre cito o exemplo do carro porque é mais simples, né? Ele fala assim, mas o que isso aqui vai trazer de bom para mim? Qual que é o custo-benefício disso daqui? Não, um carro só para... O que isso vai agregar de bom? Ele quer pagar, mas ele quer saber que aquilo também tem uma utilidade para ele. Não vai comprar, ele jamais vai comprar um carro esporte para mostrar para os outros. Por quê? Porque ele preza pela utilidade. Não, eu vou comprar isso, mas isso aqui vai ser útil em quê? Então, ele valoriza os recursos materiais, a praticidade. Ele é muito prático, a pessoa que tem o valor econômico alto. Então, ele quer saber custo-benefício. Vou viajar, mas que proveito que isso vai trazer? Viajar por viajar, não vou. Eu vou numa festa. Mas para quê que eu vou nessa festa? Eu quero numa festa, mas o que lá vai ter de bom? Eu vou ter, né, vou conhecer pessoas diferentes? Eu assim, não, nem vou. Você entende? Então, o econômico também não tem nada a ver com o financeiro, com o dinheiro, tá? E o estético também não tem nada a ver com a estética corporal, facial, enfim. É aquela pessoa que ela é capaz de chegar diante de uma paisagem, uma flor que está broxando, ela fala, que coisa linda. Por quê? Porque ela gosta da beleza estética, daquela harmonia. A palavra-chave dele é harmonia. Por quê? Porque ele gosta de um ambiente harmônico. Então, aquela pessoa que ela gosta de trabalhar, ela não gosta, por exemplo, trabalhando com um monte de caixa de papelão aqui do lado, não consegue. Essa pessoa, ela gosta de um ambiente talvez clean, um ambiente arejado, com uma planta, sabe aquela pessoa que ela é capaz de ficar na frente de uma cachoeira, contemplando a beleza, vendo a chuva cair. Então, essa é uma pessoa que tem um valor estético alto, né? Porque pode ser alto, pode ser insignificante também, inexpressivo, então tem também níveis. O valor social é aquela pessoa que ela é altruísta, a palavra-chave dela é altruísmo. Por quê? Porque ela gosta de ajudar, ela gosta de estar servindo, ela gosta de oportunidades que ela possa servir, que ela possa ajudar, que ela possa contribuir com outras pessoas. E o valor religioso. Religioso é aquela pessoa que segue regras rígidas. Então, por exemplo, ele gosta de tradição. Pessoa com valor religioso altíssimo é aquela pessoa inflexível, que ela não aceita, por exemplo, só meu time que é bom,
só a minha religião que presta, só papai e mamãe me ensinou desse jeito, tem que ser desse jeito, então a pessoa ela é inflexível. Então, e nesse ponto aqui, o valor religioso, ele não é bom que seja alto demais. Por quê? Porque a pessoa rígida, inflexível, que é apegada demais a regras, então ela tem uma dificuldade de aceitar aquilo que é diferente, de aceitar aquilo que é novo. Ela vive numa sociedade assim, que na cabeça dela, estrutura social cheia de regras, regulamentos e normas, e ela tem uma tendência muito grande de ser inflexível com relação à opinião de outras pessoas, tá bom? Principalmente no futebol, às vezes vê aquela pessoa não, só o meu time presta. E ela não adianta discutir, uma pessoa dessa não adianta discutir. Religião, também não. Não, é desse jeito, tem que ser desse jeito, então não mudo. Então é difícil uma pessoa assim, ela vem de uma tradição, de um sistema de regras, assim, princípios muito bem definidos e ali ela não abre. Então é desafiador você conversar e lidar com uma pessoa dessa, mas é importante você saber, justamente para você entender e aprender como lidar. Tá bom? Agora nós vamos falar, deixa eu pegar aqui, a teoria dos tipos psicológicos, esse sim, do psiquiatra suíço Carl Jung, que todo mundo já conhece, né? Foi aí por volta de 1875, ele viveu 1961. E o que ele fala? Ele fala que as pessoas podem ser compreendidas a partir de dois tipos de atitude e 4 funções psicológicas, ou seja, atitudes, introversão ou extroversão. Aquela pessoa que é extremamente extrovertida ou introvertida, tem a ver assim como eu recarrego minhas baterias. Então uma pessoa introvertida, ela é capaz de trabalhar o dia inteiro e aí chega no final da tarde, ela quer ficar em casa, ela quer silêncio, ela quer ler um bom livro, ouvir uma música, ficar quietinho. Já um outro trabalhou o dia inteiro, fala assim, vamos pro shopping, vamos passear, vamos sair. Você fala, gente, como que a criatura aguenta trabalhar o dia inteiro e depois à noite quer bater perna ainda? Né? O introvertido está lá quase infartando para ver se chega em casa, fica quieto, o outro quer balada. Mas porque tem a ver com o tipo psicológico, é o jeito que a pessoa recarrega as baterias dela. Então, para você entender, talvez tua esposa, teu esposo, às vezes você quer ir direto para casa e a criatura quer passar, vão arejar, vão num barzinho, vão fazer tal coisa. Por quê? Porque é o tipo de situação que vai recarregar a bateria dela. E às vezes você não entende, fala, meu Deus do céu, como é que tem pique para tudo isso? Tá? Mas tem a ver com o tipo psicológico. E aí, nós também, as funções psicológicas é sensação e intuição. Então, vou dar um exemplo muito simples assim. Aquela pessoa ela é mais sensitiva do que intuitiva. Ela é baseada no quê? Nas experiências dela. O intuitivo, ele fala assim, vai dar certo. O sensitivo, ele fala assim, alguém já fez e não deu. Então, é bem provável que não dê certo. Por quê? Porque ele é baseado nas experiências dele. Eu sempre cito um exemplo muito simples de quem vai fazer um bolo, quem é sensitivo e intuitivo. O intuitivo, ele fala assim, vai farinha de trigo, mas não vou botar farinha de aveia mesmo. Vai 3 ovos, mas eu vou botar só 2 que tá certo. O sensitivo infarta, porque 2 ovos, ele põe 2 ovos. É uma xícara de farinha, ele põe uma xícara de farinha, que se for faltando meio dedinho, ele não põe. Ele tem que ser na risca. A pessoa ali, que é intuitiva, ela já vai colocando, batendo, blá, blá, blá. O sensitivo, não, ele quer fazer a risca, porque ele está baseado nas experiências dele. Eu comi aquele bolo, a receita fala que é para pôr isso, eu vou pôr isso. Aí o intuitivo ele fala, não, vou pôr esse também que vai dar certo. E depois ele come e fala, ficou melhor do que o outro ainda. Entendeu? Então, assim, você vai montar um negócio com uma pessoa que ela é baseada que ela é mais intuitiva ou sensitiva, por exemplo. O sensitivo, ele vai falar, olha, vamos dar uma olhada. Algumas pessoas montaram a empresa e não deu certo, quebrou por isso, porque nós temos que basear, na experiência daquela pessoa. Ou então, vamos fazer porque aquelas pessoas fizeram, deu certo. O intuitivo, ele fala assim, não, vamos fazer, depois a gente vê se dá certo. Então, a diferença também dos tipos psicológicos. Então, não é só o perfil. Lembra que eu falei da teoria de valores e também dos tipos psicológicos. Então, você conhecer pessoas, porque pessoas são simples, mas são complexas também. Então, tem toda essa variedade. Eu estou falando sem misturar tudo isso. Agora, você imagina quando mistura tudo isso, né? Estou falando separadamente para você entender. E também as funções psicológicas têm o sentimento e o pensamento. A pessoa que ela é sentimento, ela é aquela pessoa
Se ela tiver que demitir um funcionário, ela vai pensar, nossa, ele tem filhos, nossa, não sei, né, fico ali com dó de demitir. O que é pensamento, ele é racional, ele fala, não é bom funcionário, tchau. Então é importante você entender que as pessoas não se deixam levar por emoção, não é porque ela é insensível, já é o tipo dela, o tipo psicológico dela tem a ver com o perfil, tem a ver com os valores dela. A pessoa que é intuitiva, a pessoa que ela é dinâmica, ela consegue criar, porque tem a ver com isso. Então não é assim, a pessoa tem má vontade, a pessoa não quer fazer. Ela quer fazer, mas às vezes o próprio perfil dela, o próprio pensamento dela não permite. Então ela tem uma certa limitação. Ah, mas a pessoa com esse perfil nunca vai conseguir fazer isso? Não, vai conseguir, só que ela precisa conhecer para ver quais são as habilidades que ela precisa desenvolver. Por quê? Digamos que eu tenha uma dificuldade, por exemplo, de ser mais lógica, mais racional. Eu vou ter que desenvolver essa habilidade em mim, para algum trabalho ou para alguma situação. Só que se eu não me conheço, eu não sei qual a habilidade que eu tenho que desenvolver. Então, a importância de conhecer os perfis, os tipos psicológicos e os valores é para quê? Para eu estagnar, eu conheci, tá bom, sou assim, não vou mudar. Não. É para eu me conhecer, conhecer outra pessoa, mas também aprender a lidar com isso, desenvolvendo aquilo, né, que é aqueles pontos fracos meus, eu vou desenvolver habilidades que eu talvez não tenha tão desenvolvida e eu vou tirar proveito dos meus pontos fortes. Por quê? Porque afinal de contas nós somos seres únicos e cada um, gente, tem uma vida maravilhosa para viver. Então, o teu lugar, talvez você não tenha se encontrado ainda porque você não se conhece. Talvez não me identifiquei ainda na minha profissão, não dei certo ainda em relacionamentos. Por quê? Porque você não se conhece. À medida que você se conhecer, gente, um mundo de possibilidades se abre. Então, se você acha que a tua vida não tem jeito, ela tem jeito. Mas para isso você tem que se conhecer primeiro, não? Se conhecer, conhecer o outro e aí desenvolver as habilidades que você precisa e potencializar os pontos fortes que eu tenho certeza que você já tem. Você sabe disso. Grande beijo. Depois eu vou deixar outro vídeo aqui. Beijo, beijo.